Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer este cookie aqui. Gente, ele é maravilhoso. Você pode congelar a massa, deixar no seu congelador e quando chegar a visita, aquela que chega de surpresa, que você não tem o que oferecer, é igual pão de queijo, gente. Você pega e põe na hora na sua airfry ou no seu forno em 20 minutinhos, vai estar pronto e não há quem não goste. Essa receita é fantástica. Chega aqui, Bruno, mostra aqui. E eu vou ensinar essa outra versão aqui dele, que é sem glúten, sem nenhum tipo de leite e sem açúcar. Você pode colocar esse tipo aqui, fazer esse tipo aqui também nesse formato aqui, sem o menor problema. Eu quis fazer aqui porque eu vou dar para as crianças numa festinha. E aí vai ficar separadinho os dois tipos para saber qual que é o free, né? Lact free. É gluten free e sugar free aqui. Então vão ser esses dois tipos de cookie que eu vou ensinar no vídeo de hoje. Então, quando eu estiver usando as tigelas de vidro, eu vou estar fazendo a receita versão 0 glúten, 0 leite, 0 açúcar. E quando eu estiver utilizando as tigelas de plástico, eu vou estar fazendo a versão normal, com glúten, com laticínio, com açúcar. Então, aqui é para os meus convidados e aqui é para a família, para meu filho, né? E aí você vê também que você pode, se quiser fazer para vender, gente, se quiser criar uma marca desse cookie, você pode fazer também as duas versões. Lembrando que atualmente, né, essa parte free, gluten free, sem lactose, sem açúcar, tem um mercado bem grande. Então, se você atender esse mercado, é um grande diferencial. Então, agora vamos para a receita? Nós vamos começar colocando nas tigelas os ingredientes secos. Aqui, então, na massa comum, vamos colocar 140 gramas de farinha, aproximadamente 1,5 xícaras, um tiquinho menos que dá. Meia colher de chá de bicarbonato de sódio, já deixei as medidinhas prontas. 3/4 de colher de chá de fermento químico normal, aquele de bolo. E meia colherzinha de chá de sal. Rasinha, gente, só um pouquinho assim. Ok? Agora, então, os ingredientes secos da versão free, tá? Vão ser 4 colheres de sopa cheias ou 80 gramas de farinha de arroz. 2 colheres de sopa cheias de fécula de batata. 4 colheres de sopa de aveia em flocos finos. 40 gramas, que corresponde às 2 colheres de sopa de polvilho doce. E vamos colocar 1 colherzinha de chá de goma xantana. Agora, repetimos igual fizemos aqui com meia colherzinha de chá de bicarbonato de sódio, 3/4 de colherzinha de chá de fermento químico e metade de 1 colherzinha de chá rasinha, um pouquinho de sal. Então, aqui completamos as farinhas, a parte seca da versão free. Agora, então, utilizando colheres diferenciadas, eu vou apenas mexer ambas as tigelas, ambas as farinhas. E já volto para fazer a parte dos molhados. Vamos agora fazer os ingredientes molhados aqui. Na versão comum, eu vou colocar 100 gramas de manteiga. Se sua manteiga estiver muito dura da geladeira, derreta ela, tá? Como eu tô filmando, eu tô só com uma mão, eu vou colocar. Eu vou parar e vou colocar. Pronto. E na versão free, eu vou colocar 100 gramas de óleo de coco derretido.
Pronto, então essa versão aqui tá sem laticínios. Agora o restante vai ser igual para as duas, exceto a hora do açúcar, tá? Então nós vamos colocar também 1 colher das de sobremesa de extrato de baunilha, 1 para cada. Uma colher das de sopa de mel. Gente, o mel é importante para dar uma textura especial aqui para o cookie, viu? 1 para cada. Vamos colocar agora um ovo inteiro em cada uma. E 150 gramas de açúcar mascavo aqui na versão comum. E na versão free, eu vou colocar a stevia, esse adoçante dietético para uso culinário. Você tem como comprar isso na internet. Eu ponho o link na descrição do vídeo, caso não encontre aí na sua cidade, tá bom? É a mesma quantidade, 150 gramas, é um pozinho mais fininho. Agora, então, eu vou misturar bem. Como eu tô com a dificuldade de estar filmando e estar só com uma mão liberada, o ideal seria você ter colocado o ovo, já mexido um pouco e ir mexendo aos poucos, tá? Agora aqui eu não pude fazer isso, então vou pausar o vídeo e vou misturar os dois. Quando você estiver fazendo na sua casa, você mexa antes, à medida que for colocando os ingredientes, tá bom? Então, estão já aqui misturados, sendo que eu acrescentei, gente, mais 1 colher de mel neste daqui para ficar com a textura correta que eu estou acostumada, tá? Então, esse aqui ganhou mais 1 colherzinha de mel. Então, observe aqui como é que tá. Meu açúcar mascavo, ele é bem rústico, mas eu acho que fica uma delícia assim no biscoito, tá? Às vezes dá umas pelotinhas de açúcar mascavo, mas é aquela delícia, né? No cookie. Então, esse tá aqui já com essa textura assim. Agora, então, nós vamos misturar o seco com molhado da versão comum e o seco com molhado da versão free, tá bom? Juntar um com o outro e misturar. Eu misturei, gente, e esse daqui, a versão free, já está, então, perfeito em termos de consistência para enrolar. Mas esse daqui ainda ficou um pouco mole. Varia muito, gente, depende da marca da manteiga, depende da marca da farinha, então você tem que ver pela consistência. Aqui eu tô achando ainda um pouquinho mole. Tem que ser daquela massa assim que você consegue pegar com a mão, sabe? E sentir que não vai ficar grudando. Você vai passar um pouquinho de óleo de coco na mão pra poder fazer as bolinhas. Então eu vou pegar um tiquinho de farinha e vou jogar, gente. É só um tiquinho mesmo. É aquela coisa de cozinheiro. Você vai sentindo na hora. Se eu fosse fazer o cookie desse jeito, ia ficar gostoso também. Ia dar certo também. Mas necessita um pouquinho mais pra ficar perfeito. Porque eu tô prometendo um cookie perfeito, não é? Então vamos lá. Mas só um tiquinho. Só cobrir assim e vou dar mais uma misturadinha, tá bom? Seria correspondente aqui a 1 colher de sopa que eu acrescentei. Então, vai de pouquinho em pouquinho e vou mostrar como é que vai ficar a consistência. Em seguida, nós vamos colocar, no caso, eu vou pôr gotinhas de chocolate, mas você pode colocar passas, castanhas trituradas, enfim. Pode fazer vários sabores. Prontinho, gente. Misturei, agora tá perfeito. Ó, você pode pegar assim na colherzinha, que não cai, tá vendo? Tá esse ponto aqui, perfeito, ó. Tô balançando a colher com vontade aqui, só caiu depois de muito tempo, né? Então, observa aqui o ponto. E desse aqui, ó, observem o ponto, gente. Agora, então, vou colocar essas gotas de chocolate, oh meu Deus, que delícia, em cada um. Como é festinha de criança, eu optei por essas gotinhas. O meu pacote, gente, é antigo, eu guardei na geladeira, uso pouco, então não tem nem como mostrar pra vocês. Mas é uma marca que não leva açúcar, tá? E que é vegana, então eu vou colocar o contato deles na descrição do vídeo. Agora eu vou misturar novamente. Agora, então, eu vou passar um pouquinho de óleo de coco nas minhas mãos e vou bolear, fazer as bolinhas e pôr no tabuleiro.
Você pode também colocar dentro dessas forminhas de mini cupcake. Eu vou escolher colocar a versão free aqui nessas forminhas e a versão comum, vou fazer as bolinhas e colocar aqui. Eu não vou levar para assar hoje, gente. Isso aqui vai pro meu freezer e isso é importante. O cookie, para ele ficar perfeito, ele tem que passar pelo menos uns 20 minutos no freezer, ok? Antes de você assar. Qual é o tamanho ideal? É o tamanho de um pão de queijo. Mas você pode testar aí na sua casa, fazer menor, fazer maior. Tem gente que gosta, né, daqueles cookies bem grandões. E aí você vai ter só que modificar a quantidade de tempo que você usa para assar ele, tudo. Aí você vai fazer seus testes. Bom, estão aqui então as duas versões do cookie, a free e a comum. Gente, isso aqui não é a distância para assar, não. É a distância para congelar só, tá? Você pode até pôr mais pertinho para congelar, só não pode encostar. Então, agora ele vai congelar. E você, se quiser assar no mesmo dia, aí você pode deixar só uns 20 minutinhos, não precisa congelar. É só para ele dar aquela endurecida, que é importante para o óleo de coco, para a manteiga que foi utilizada, para ela mudar de estado, tá? Então, é necessário levar para congelar sim, pelo menos 20 minutinhos. No caso de quem vai deixar congelado, aí já coloca em várias forminhas assim, separadinho, pra ele congelar e depois você colocar nos saquinhos sem um grudar no outro, tá bom? Então agora eu vou colocar aqui no meu freezer, eu coloco uma forma em cima da outra, cubro com um pano e pronto, vai congelar. Gente, um dia antes então da minha festinha, eu comecei a assar os cookies. Comecei pela versão free. Pré-aqueci o forno a 190 graus e coloquei por 20 minutos. Gente, esse forno meu tá com um defeito, que o prato giratório dele não estava girando. Então, os cookies que estavam mais atrás ficaram douradinhos já no ponto e os cookies que estavam mais à frente ainda estavam branquelos. Então, eu girei o prato e coloquei mais alguns poucos minutinhos. Se você observar isso, faça o mesmo ou então retire aqueles cookies já douradinhos e deixe os branquelinhos por mais tempo. Agora vocês estão vendo como que eles ficaram. Se quisesse, poderia sim ter deixado mais uns 2, 3 minutinhos, se quisesse mais douradinho. E aí vocês estão vendo que eu estou fincando aí um garfinho, né? E tá saindo tudo limpinho, mostrando que tá completamente assado. Então, se quiser mais douradinho, pode sim deixar mais uns 2 minutinhos, mas geralmente as crianças preferem nesse ponto um pouco mais branquinho. Esse daqui que eu vou comer, que tem pedaço de gostinha pra fora. Deixa eu ver, mostra pra ele por dentro como é que tá. Tá crocante. Mostra o fundinho dele. Então, vocês aí estão vendo que, embora ele esteja no formato de um cupcake, ele não está fofinho igual um cupcake. Ele está com a textura de um cookie, de um biscoito. Ele tá crocantezinho, né? Eu coloquei assim nessas forminhas para facilitar assar na hora da festa, porque o cookie, para ele ficar no formato cookie, você tem que pôr ele bem separado um do outro para assar, e aí eu teria que usar o forno um monte de vezes, né? Então, para facilitar assim nesse formato, eu coloco mais pertinho um do outro, né? Porque o papelzinho ajuda a separar. Então, aí foi uma escolha minha, mas para quando você, né, tem condições, tempo e tudo, o ideal é você fazer no formato de cookie mesmo, colocar na forma normal, sem estar dentro desse pacotinho, desse papelzinho de cupcake e deixar ficar do formato de cookie normal, que é o que eu fiz com os outros, né, com o comum. Então, agora vocês estão vendo aí o cookie comum com farinha, laticínio, açúcar, né, e no formato de cookie mesmo. Não sei se vocês observaram, para que ele não grude um no outro, eu tive que colocar bem separadinho, né? Nessa forma aí, acho que couberam só 8. E um segredo para ele ficar ainda mais crocante é assim que você conseguir pegar ele com essa espátula, colocar num tipo de grade igual essa, para que por baixo assim ele também receba, né, esse ar e esfrie igualmente, porque o cookie, assim que você tira do forno, ele tá fofinho. E aí, em seguida, assim, na próxima meia hora, é que ele vai ficar crocante. Não é bom você chegar e já querer comer o cookie. Você não vai ter o cookie perfeito. Ele vai ficar perfeito mais ou menos 1 hora depois. Se você gostou do vídeo,
curta e se inscreva no canal. Vou sugerir para você o nosso vídeo sobre o waffle, que é igualmente gostoso. Até o próximo vídeo!